vez que eu fui visitar uma maltaria, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de tipos específicos de malte que podem existir. You see this yellow powder, and it's very nice, dark yellow, almost a little orange. That's a sign that the hop is really mature. When you rub it, so the lupulin glands break, then you get the full aroma. Ah, beautiful. O funcionário do mês na fábrica sempre vai ser a levedura. Eu posso fazer a melhor mistura, eu posso extrair o melhor açúcar da melhor forma, fazer o mosto mais limpo de todos. Se não tiver levedura, não adianta, é ela que vai fazer. A gente tem 4 grandes escolas cervejeiras no mundo. A escola alemã é uma escola muito caracterizada pela fidelidade à lei da pureza alemã. A lei da pureza de 1516, né, promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera, 1516. Então só a lei da pureza dos caras já tem 500 anos, né? Essa lei ela diz basicamente que você tem que ter malte de cevada, água e lúpulo na cerveja. Só isso. Beer is a wonderful product. You know, there are so many products where you don't know what's in there. Beer tastes so good and delicious and a lot of different styles, but you know it's only water, hops, malt and yeast. That's all, nothing else. Mais tarde essa lei da pureza vai mudar em 1800, ela vai incluir a levedura, que não era conhecida na primeira lei, e vai incluir malte de trigo e outros cereais como centeio também. Beer is cooked, beer is boiled, so every microorganisms are dead and beer was more healthy when you don't put anything in it and be strict to what comes in the beer. And the second reason was they want to protect wheat as a baking grain, so they wrote down in the law that they have to use barley for brewing beer. And the third thing, they want to earn money out of the taxes from beer, and they want to control the beer production in Bavaria, so they see what can we get out of our taxes from beer. Se você pergunta para o alemão de uma Witbier belga, né, cerveja com casca de laranja e semente de coentro, ele vai dizer isso não é cerveja. Tá? Então, o que importa é menos talvez a lei, mas a fidelidade do alemão à lei. O alemão ele é muito regional, ele estimula a economia local, ele estimula a cidade, o bairro dele, ele tem esse princípio por uma regra cultural dele. Então, a cerveja boa para o alemão, normalmente, é aquela mais perto. Isso fez com que os estilos de cerveja alemãs se desenvolvessem em determinadas regiões da Alemanha e sejam mais consumidos até hoje naquelas regiões. In Cologne, Kölsch beer, in Düsseldorf, Alt beer and so on. Here a lot of dark beer in Bavaria in the early days, and then lager beers, wheat beers, then pils more in the north. A lot of seasonal beers. So big tradition, big variability, so the people always had choice. This attention to local ingredient and to making things right with what you can find around you, I think really shaped the culture, shaped the beverage, and shaped the attention to quality of ingredients. Eles evoluíram com muitas técnicas e eles difundiram essa cultura ao redor do mundo, principalmente com as imigrações alemães que fizeram a cerveja nos Estados Unidos, fizeram as cervejas no Brasil. Eles conseguiram ter um malte de cevada da melhor qualidade, lúpulo da melhor qualidade, porque eles só podiam usar aqueles 4 ingredientes. Mas mesmo assim, são mais de 40 estilos de cerveja na escola cervejeira alemã, desde as mais delicadas até as mais profundas e complexas. A escola alemã vai trazer um contexto de uma Eisbock, por exemplo, que é um método que você faz a cerveja por congelamento. Então você pega uma Doppelbock, tá? Você vai congelar essa Doppelbock e vai tirar o gelo. Sobra basicamente álcool e sabor. Esse é um método super tradicional alemão, mas que está dando origem a cervejas super modernas, de alta concentração alcoólica, que são super interessantes. Que as pessoas estão começando a brincar com isso novamente agora. Então tá aí uma característica alemã, uma cerveja que não fere a lei da pureza, que está sendo super inovadora e super trabalhada, né? Para mim, Pilsen efetivamente foi a cerveja que disruptou o mundo da cerveja.
porque simplesmente demorou 11.200 anos de amadurecimento, de conhecimento, de tecnologia, de ingredientes, de domínio de processo, principalmente do uso do frio, para que você conseguisse fazer uma cerveja tão delicada. É muito difícil fazer uma boa Pilsen. Se você quer ver se o cervejeiro é bom mesmo, pede para ele fazer uma Pilsen. Por quê? Imagina numa cerveja neutra. Para eu identificar o defeito, é muito mais fácil. É que nem fazer um carbonara muito bem feito. Você tem 3, 4 ingredientes. Ele precisa ser perfeito. Senão vai alguma coisa escapar. Os próprios alemães, eles também estão interessadíssimos em todas as outras possibilidades que o mundo da cerveja oferecem e eles são consumidores disso também. Even here in Bavaria, slowly some breweries are opposing it. And they want to have more freedom. They don't want their hands to be tied, to only this. They would like to do what the Americans can do, what the South Americans, what the Asians can do. Para eles, na época, era uma lei importante, mas que, na verdade, se a gente seguir ela, a gente perde uma gama de criatividade gigantesca, porque quando tu olha justamente a escola belga, que é uma das escolas mais famosas de cerveja no mundo, ela é famosa desse jeito justamente pela possibilidade de tu adicionar o que tu quiser. The Belgian beer world is much more diverse and much more complex to discover, I would say, than the German one. Quando você vai na Bélgica, né, e você começa a aprender, por exemplo, sobre os chocolates belgas, você abre uma caixa de chocolate belga, cada chocolate ali é uma explosão de sabores completamente diferente da outra. E a cerveja da Bélgica é mais ou menos isso também. É a escola da diversidade. É a escola de cada experiência, é uma experiência diferente. Desde novos ingredientes, novas maneiras de se fazer. Que tem, assim, uma personalidade muito especial, né? São cervejas delicadas, que tem um teor alcoólico potente. Desde a adição de frutas, ou até mesmo as fermentações naturais, com bactérias, leveduras selvagens, essa ideologia ela iniciou na escola belga. Então é uma escola da criatividade. O belga chega chutando a porta, ele não tá nem aí, não tá ligando para a lei da pureza alemã. Os caras usam fruta de tudo quanto é tipo. Ele quer fazer cerveja na fermentação espontânea, ele quer deixar ali fermentando a temperatura ambiente, então ele não tá se importando tanto com regrinhas. Ele quer usar o que ele quiser. They were open to a lot of different ingredients, styles, processes to use than, for instance, in a more traditional beer culture as Germany. This is the place where more than 800 years ago the Abbey of Lef was founded. Every abbey in Belgium, they used to brew their own beer. The beer now is produced in different breweries here in Belgium, of course with modern technologies, not like 800 years ago anymore. Everything that we brew is going to the Abbey of Leffe, and there the fathers give their okay. So they still own the recipe. Within Leffe, and that's what I like so much, is that the fathers are very open for new innovations as well. We have, for instance, a fruit-flavored beer. It's not that well known outside of Belgium and France, but it's a big success because exactly it's what people are looking for. They want to taste and to try new beers. So within Leffe, even with its history, we can try to bring in some new innovations. As from when I started to drink beer, I was not working for our company yet. But for me, Leffe was always there and was always in my fridge. Então a gente fala que se você procura alguma coisa inovadora em termos de cerveja, você encontra na Bélgica. We have special lambic production. Lambic is a sour beer which can only be produced in that valley where we have the microorganisms to really make sour beer. As lambics são cervejas de fermentação espontânea, cervejas que
são feitas a partir de um mosto cervejeiro que é exposto ao ambiente da cervejaria e ao ambiente externo e caem lá espontaneamente leveduras e bactérias diversas. Já foram encontradas mais de 89 micro-organismos num alambique. Also here in Belgium we did a lot of research on the shape of the glass and the influence of the taste, and we know that this glass has a good combination with the taste and the flavor of Stella, so it gives the optimal consumer experience when you drink Stella out of this type of glass. The way it looks, it has an influence on the experience you have of the tastes. Stella that is produced here, it's consumed here, of course, on the Belgian market. But next to that, we have also a lot of export of the beer actually towards, for instance, France or the United States. We fill about 60 to 70 different beers, actually. We are, of course, a very big brewery, so also some of these beers are produced in other breweries, and they are then road tankered to Leuven, and they are filled on our filling lines. We produce about 60 to 70% of the volume that is consumed in a country like Belgium. A escola inglesa é uma escola mais marcada pelas cervejas mais escuras, mais carregadas, né, sensorialmente falando. São cervejas um pouco mais pesadas em sabores. Então a escola inglesa engloba as cervejas como as stouts, as porters, que são cervejas que elas levam uma pequena adição de malte bem tostado, mas essa pequena adição já serve para deixar a cerveja preta. Pode vir a dar um sabor de café, pode vir a dar um sabor de chocolate na cerveja. Você pode falar da porter, da stout, você pode falar das cervejas que são mais malte torrado, etc. Mas, para mim, a escola inglesa é o pub. As mulheres lá atrás produziam cervejas nas suas próprias casas e, aos poucos, começaram a usar essa cerveja para trocar por outras coisas ou vender localmente. E a casa delas começou a ser muito frequentada. Então, começou a ter sempre muita gente na casa dessas mulheres, que eles começaram a chamar de public houses, porque estavam virando casas públicas, né? E aí vem a abreviação dos pubs. O pub é um símbolo precioso aí da escola inglesa, que junto traz a questão dos pints. É outro simbolismo da escola inglesa, aquele copo com um dedinho de espuma lá só. Eles também reforçam sua identidade com as cask beers ou as real ales, que são formatos tradicionais dessas cervejas. Pode ser qualquer estilo, desde que refermentado no barril, tá? Um barril que antes era de madeira, hoje é de inox, apenas para transporte, e servida por gravidade. Então você coloca esse barril numa estante, com um biquinho para baixo, coloca uma torneira nesse biquinho e abre uma tampinha em cima e serve. E isso faz com que, em poucas horas, a cerveja perca um pouco de carbonatação e justifique o fato da gente achar que as cervejas inglesas muitas vezes são menos carbonatadas do que outros estilos de cerveja e consumidas a temperatura mais quentes. Cervejas bem cheirosas também, ales de alta fermentação, cervejas também fantásticas, com aspecto talvez mais terroso, com lúpulo não tão evidente. E também inúmeros estilos de cerveja, uma escola cervejeira também muito legal. A história da IPA, na verdade, as pessoas até não sabem, né? Ela é uma cerveja inglesa. A English IPA é a primeira IPA. Navegantes ingleses viajando para as Índias nas suas explorações de terras, cervejas não chegavam tão bem. Voltavam para a Inglaterra, reclamavam com seus cervejeiros e pediam para que essas cervejas aguentassem mais as viagens. The name of Indian Pale Ale was really, an ale produced in England for the troops in India. And it required to add far more hops into the beer to make it stable for the long trip on the boat. E com isso surgiu o estilo IPA, então, né? Essa carga maior de lúpulo deu mais amargor, deu mais aroma e também o lúpulo ele é um conservante natural. O que havia era uma grande parceria entre a empresa que fazia importação e uma cervejaria inglesa, a quem é atribuído muitas vezes a invenção da IPA, que é a cervejaria do George Hodgson, e ele acaba dominando o mercado das Índias enviando Pale Ales e Porters. O nome IPA só vai aparecer num jornal da Austrália, né, cerca de 1830.
depois em Liverpool. Então a gente está falando do final de 1700 para o começo de 1800. É uma evolução de quase 50 anos para você chegar num formato final. Então a IPA não é um estilo inventado por uma pessoa ou descoberto, né, ali como Thomas Edison descobriu a lâmpada. Não, não é assim. A escola americana é a única do Novo Mundo e é aquela que vem, a partir dos anos 70, se destacando. A gente fala de uma escola caracterizada por exageros, em grande parte, muito álcool, muito amargor. Eu falo na escola americana, eu penso numa montanha-russa. Porque é o cara extremo, ele quer fazer tudo o máximo, ele quer tirar ali o máximo que ele puder fazer, ele não tem também limite, ele quer inventar o máximo. Então você pegar e tem cerveja com 70% de álcool. Essa marcação sensorial foi encontrada como um caminho de identidade, totalmente original e criativo por parte dos americanos. Os lúpulos americanos, as variedades nativas, trazem características também muito peculiares, que são essas notas cítricas de frutas tropicais. A grande base da escola americana é a escola inglesa. Eles pegam lá Pale Ale, vão pegar um lúpulo americano, mistura tudo e faz uma American Pale Ale. Pega a IPA inglesa, o lúpulo americano, mistura, faz a American IPA. Eles vêm pegando estilos belgas e fazendo, por exemplo, as sours, né, inspiradas nas lambiques ácidas. Então eles vão resgatar muitas das coisas do mundo, maturação em madeira, e trazer isso para dentro da sua escola. When you work in a brewery here in Bavaria, you make a lager, you make a wheat beer, you make maybe a fest beer or something for a special event, and the Pilsner more on the hoppy side, but in the US they have everything, you know. And even the quality, I was so surprised that the quality is so good there. You know, a bunch of small breweries are playing around, experimentals, and the quality, like, okay, interesting, but there are so many good breweries over there, and I was very surprised there. Tem muita gente que faz cerveja em casa lá nos Estados Unidos, isso que é legal. Tem muito homebrew. Então isso muda o mercado. O país, o lugar que tem muita gente fazendo cerveja em casa, acaba mudando o mercado no geral. Eles fizeram um estudo que o americano comum mora no máximo a 10 milhas de uma cervejaria nos Estados Unidos. Então esse senso de drink local, de comunidade, é muito forte nos Estados Unidos. Isso acontece tanto porque as pessoas se identificam com as cervejas e com as marcas. A escola americana tá vendo o que o belga tá fazendo, o que o alemão tá fazendo, o que o inglês tá fazendo, e todo mundo tá se comunicando, interagindo com isso. Porque, eu vi que o cara fez uma Brut IPA lá nos Estados Unidos. Falei, Brut IPA? Eu não tinha pensado nisso. Por que não fazer também? Por que não tentar fazer uma aqui? O que é esse estilo? O que esse estilo pede? E aí vai abrir a minha cabeça, a minha mente para talvez criar também uma cerveja nova. O Brasil hoje, ele vive um momento muito legal. A gente está no momento de pegar estilos de fora, trabalhar um pouco para nossa realidade e exportar. Agora, esse ano, a gente colocou o primeiro estilo de cerveja brasileiro como teste no BJCP. Então ele vai ficar lá, e se isso começar a se disseminar no Brasil e no mundo, se alguém de uma escola americana começar a fazer uma Catarina Sour, é uma prova de que realmente Catarina Sour pode virar um estilo. A Catarina Sour, ela é um novo estilo brasileiro. Começou lá na Alemanha essa história. Antigamente eles faziam uma cerveja alemã que eles paravam o processo no meio, e nesse parado processo a cerveja ela acabava acidificando. Existem bactérias na casca do malte, a mesma bactéria que vai no iogurte, por exemplo. Ela começava a consumir o açúcar do malte e transformar esse açúcar em ácido. Aí a cerveja ela deixou de ter amargor e passou a ter só acidez. Essa cerveja ela ficou muito ofuscada por muito tempo. Por dezenas de anos ninguém se falava mais nela. E aí, simultaneamente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, começou um movimento de, no fim da fermentação, quando a cerveja está terminando o processo, adicionar fruta. E aí eu mantenho as características de acidez, tanto lática da cerveja quanto das frutas utilizadas, mas com muita presença do aroma e sabor daquela fruta, ou daquela mistura, né? Como eu já vi maracujá com manjericão ou outras combinações, né? Ressaltando a presença, eu acho que justamente dessa brasilidade na questão da fruta e da refrescância. Por
porque o brasileiro é muito criativo. Eu vejo que a galera tá buscando novos condimentos, usando, poxa, jiló, cenoura. Como assim uma cerveja com legume? Enfim. Então, assim, eu vejo muita inovação. A galera muito criativa, trazendo novos elementos para a cerveja. Quando você toma uma cerveja nossa, ela é uma IPA. Ela é uma IPA com rapadura. Ela não é simplesmente uma cream ale, é uma cream ale com graviola. E o que é legal é que a gente sempre costuma brincar que o Brasil tem uma biodiversidade incrível. Tem pesquisas em andamento, acho que é um campo para se evoluir muito na questão de leveduras brasileiras também, né? De leveduras que são extraídas aqui do nosso bioma regional e que podem trazer aromas, sabores inusitados que tragam mais a nossa cara. Então eu acho que esse é um ótimo caminho. No Brasil mesmo, a gente está utilizando muita levedura que o pessoal também traz da cachaça. Então dá pra gente utilizar também na cerveja, que dá um subproduto fantástico. Eu falo muito mais da escola brasileira de cerveja como essa escola de cervejas leves, extremamente atrativas, com muita drinkability. Eu acredito muito mais nessa pegada para ter um estilo de identidade muito brasileira. No Brasil, a gente tem o prazer de tomar um produto que no mundo afora não tem tanto como a gente aqui, que é o chopp, que é extremamente fresco e ele é consumido de uma forma diferente aqui, com espuma cremosa, que faz parte do líquido. Para mim, uma das minhas paixões nacionais. Um chopp muito bem tirado é gratificante, né? Você receber um colarinho bem tirado, uma cerveja sem aditivos, né? Uma cerveja fresca. Um chopp é diferente de uma cerveja. Um não foi cozido, o outro passou por um tempinho de cozimento. Ele não passa por um processo chamado de pasteurização. Então, por isso que ele tem uma validade menor. Como ela tem que ser consumida com 15 dias, você consegue se beneficiar do maior frescor possível do líquido. Essa é a principal diferença. Agora, isso é a coisa mais importante do mundo, ter uma escola brasileira de cerveja? Não é. Não é. O que é mais importante é a gente oferecer cervejas com experiências sedutoras. Isso é mais importante. For me, being a brewer, I'm very proud to being a brewer because beer brings always people together, and for me that's always fun to see when people are happy. And a cerveja te conta uma história. Não é o que você coloca no papel, é o que você sente. The journey is probably more important than the end game, you know? I don't like to reach the destination. I like the journey. Right? So it makes a journey an education journey, a passionate journey, an encounter journey. You meet people, and I think the journey is probably more interesting that I got the perfect beer, right?
Música